Uma vez entendido isso, como que alguém toma isso de você? Isso é uma questão de filiação. Isso aí é identitário, está aí dentro de você. Isso é imagem e semelhança dele. Então, quando as pessoas começam a descobrir isso, Brunet, o negócio muda completamente. Aí, para que eu vou depender da crítica de alguém? Tem gente que gosta de argumentar que crítica é tipo... a gente precisa de ouvir feedback. Cara, deixa eu te falar uma coisa. Você precisa de feed forward. Você precisa de aprender a mudar o rumo daí para frente. Tem na palavra, o Brunet, fala 7 vezes que Deus arrependeu. Isso me intrigou quando eu era criança. Eu acabei estudando teologia também. E me intrigava bastante, que eu falava, não é possível que Deus arrepende igual ao homem. Né? Na Bíblia fala que ele não arrepende igual ao homem. E aí me deixava mais intrigado ainda. Deus arrepende, Deus arrepende. Fui atrás da origem da palavra, está escrito no grego, metanoia. E arrependimento humano faz a pessoa voltar atrás. O metanoia significa mudança de rota a partir daquele momento. Então, quando você, de fato, está querendo crescer e desenvolver, você vai... Não é ficar arrependendo pelo que fez, mas é mudando a rota a partir dali. O feedback fica voltando atrás demais. Você precisa de feed forward, é tipo ajuste dali para frente e não ficar retrocedendo no que você fez. Isso vai fazer seu cérebro ter mais coragem. Se você ficar preocupado com o que os outros acham, você vai ter medo de ter ousadia. Você vai ter medo de se arriscar. E vai por mim, assim como a Terra gira, assim como o Sol também, todo o sistema, todas as galáxias estão nesse formato de espiral, a Terra vai girar e vai tudo voltar ao normal. Uma hora tá escuro, outra hora tá claro. Uma hora tá quente, outra hora tá frio. Uma hora você é zoado, outra hora você é aplaudido. E aqui está a grande verdade da vida. Descobrir essa realidade. E a política, ela entra em quê? Entra no teu propósito? Entra numa missão temporal? Você vai fazer por um tempo? Como é que você vê Eu posso fazer uma pergunta antes de responder? Claro. Então tá. Jesus vai governar a Terra? Vai. Vai ser político? Também, né? Porque não tem como... Então, sobe as letras agora. Por que eu tô nisso? Não tem como ter governo sem um sistema. Apocalipse 2:26 está escrito assim, ó. Ao que venceu lhe concederei autoridade sobre as nações. Apocalipse 3:21 está escrito assim, ao vencedor lhe concederei que se assente comigo no meu trono, como eu venci e me assentei no trono do meu Pai. Existe um período milenar onde Cristo vai governar a Terra e é só quem é seguidor de Jesus que não entende isso, pelo amor de Deus, tá na palavra. Ele vai governar. E governo é político. Aí você me pergunta, pra que eu tô indo pra política? Eu vou voltar a outra pergunta. Por que o cristão está fora da política? Por quê? Eu acho que tem vários motivos. Tem gente que diz, eu não gosto, pode ser ignorância. Sim. Tem pessoas que não têm a mínima ideia nem do que fazer com o seu emprego, quanto mais com a vida dos outros, que na política é a vida dos outros em jogo. Né? E também acho que por religiosidade. A religião, ela foi mal ensinada durante muitos anos. A gente admira muito Davi e Salomão, né? Porque eles governavam, né? E os cristãos de hoje governam onde? Você vai pegar a história de Daniel, era 10 vezes mais sábio que qualquer outro sábio no governo onde ele morava. Ele foi conselheiro de vários reis, Sim, né? Daniel passou por 3 ou 4 Olha que interessante. Nós contamos as histórias de grandes heróis que governaram no seu tempo e hoje os cristãos fazem de tudo para ficar longe do governo, para criticar quem está lá. Mas o Estado não tem que ser laico? Ele vai continuar laico. O Estado tem que ser laico, só que o povo não é ateu e nem laico. A laicidade do Estado, ela tem que permanecer para uma religião não tomar conta. Entendi. Ela tem que continuar, sou a favor, inclusive. Porque senão o líder é católico, vai virar católico. O líder é evangélico, vai virar evangélico. O Estado é uma forma de devolver benefício em troca de imposto. Só que mudar a vida das pessoas... Você, estando na política, não é só a solidariedade, é você devolver o governo para elas, porque o povo é que manda. Na tese da democracia não é isso? É o povo que manda? E aí está o detalhe, as pessoas elas perderam esse senso. Você imagina, a gente domina as igrejas, a gente domina alguns lugares, mas não domina naquilo que domina o povo. Então é o seguinte, contar um segredo para vocês. Se não tivesse os irmãos cristãos no parlamento, hoje o país estava perdido. Se não tivesse a bancada da bala, os ruralistas, os cristãos, tanto católicos como evangélicos, acredito. Não critique pessoas porque estão indo para a política. Por quê? Quando você faz isso, as pessoas de bem ficam preocupadas em ir para a política. Segunda coisa, se não tivesse esses caras que eu acabei de falar, empreendedores, agricultores, gente de segurança pública. Cara, comunista odeia ter aquele tanto de gente de segurança pública lá dentro do parlamento.
E se não tivesse essa bancada de Bíblia, bala, fazenda e empresa, o país estava um caos hoje. Por quê? O legislador legisla segundo o seu caráter. Quando Deus fez os 10 mandamentos, ele estava legislando segundo o caráter dele, não o nosso, porque a gente não dá conta de cumprir aquele negócio lá. Engraçado é que quando veio o último Adão foi o único que deu conta de cumprir os 10 mandamentos. Por que foi o único? Porque aquilo estava falando da legislação, do caráter de quem fez aquela lei. Deus nunca estava falando para a gente ser perfeito naquela lei, mas estava falando assim, ó, eu faço e só quem que tem essa deidade que consegue fazer. Só ele e Cristo que deu conta de cumprir os 10 mandamentos. Aí alguém fala, eu dei conta. Checa direitinho que você vai ver que você não deu conta. Alguma coisa falhou. Tem alguma coisa errada aí. Eu tô falando de 10, não falei de 613 ordenanças, tô falando só os 10. Por que eu quero que você entenda isso? A sociedade ela é movida por montes. E a gente, como cristão, tá deixando gente maluca governar em coisas que eles nem sabem o que eles estão fazendo. Por exemplo, o comunismo ele é uma praga. Matou mais de 200 milhões de pessoas e ninguém leva a sério isso. Isso aí tinha que ser criminalizado. Isso, né? Criminalizado. Impressionante isso, né? Agora, ó, Nicarágua acabou de expulsar o embaixador brasileiro, lá é uma ditadura e passou do ponto. Porque sempre o comunista ele vai parecer agradável, sedutor, parece alguém, né? Uma pessoa que vem para matar, roubar, destruir, vem de forma sedutora, quando ele toma o espaço... Oferece coisas aparentemente prazerosas. Vantajosas, ROIs rápido demais, muitas vezes maior do que você está investindo, quando ele... Passa essa fase, ele fala, agora é minha vez, devolve o que eu te dei. Só que tem que devolver com tudo. Com a sua alma, com o seu espírito, com a sua vida, né? Então, é assim que funciona o comunismo. Quando ele entra através do voto. Para arrancar tem que ser... Deixa para lá. Na força. Por exemplo, já está sabido mundialmente que a Venezuela perdeu a eleição lá. Quer dizer, o povo ganhou a eleição e quem perdeu foi o Maduro. Então, o Maduro, eu acredito que no máximo em 10 dias ele cai, tá? Já tem acordos com os Estados Unidos, né? Para fazer exílio dele e tudo. Eu não sei como que ele vai aceitar, porque no próprio Estados Unidos tem uma recompensa de 15 milhões de dólares para prender ele como ditador, mas eles estão negociando para quebrar isso. Por que eu estou entrando nesse assunto? Porque o cristão ele não pode ser ignorante, ele não pode ser avessa da política, porque é isso que manipula um povo, é isso que pode impedir um povo de prosperar. E eu te pergunto, Brunet, você que é um dos caras mais sábios que a gente conhece aqui no Brasil, qual que é o propósito do brasileiro? Você sabe? O propósito do Brasil? Você já ouviu alguém falando disso? Não. Eu sei que brasileiro vem de... O eiro, né? A palavra eiro vem justamente de trabalhador. Né? Todo mundo, por exemplo, chama ou italiano, né? Ou alemão, ou americano. E a palavra eiro não deveria ser dada a um povo e foi dada ao brasileiro. A única informação que eu tenho assim, mais próxima disso, de propósito do Brasil. E é claro, a gente cresceu debaixo de um sistema... Eu vou ter cuidado com as palavras porque a gente está ao vivo. Eu não sou o Pablo que apanha e dorme, né? Eu não apanho e durmo. Então, assim, a gente cresceu debaixo de um sistema, a gente foi colonizado de qualquer forma, né, irmão? A gente foi colonizado de qualquer forma. Então, eu acho que tem alguns erros para corrigir sério e só a política corrige. Vamos lá. Todo bloqueio tem intimidade com propósito. Vamos lá. Fomos colonizados. Se você inverter o bloqueio da nação que foi colonizada, ela foi chamada para libertar um povo. Fomos escravizados debaixo de perversão. A gente foi chamado para santidade. Você olha para mais uma coisa no Brasil. Um principado poderoso de corrupção. E aí está o segredo. Nós estamos debaixo de ignorância, de corrupção, de perversão. Quando você desbloqueia isso emocionalmente, é o contrário disso que é o seu chamado. Tem 3 classes de propósito na vida. Eu estudei bastante isso até chegar nessa conclusão e estou aberto para entender mais ainda, para quem puder me ajudar. Primeira classe de propósito é o original. Fomos chamados para governar. Se você é ser humano, não tem chance. Você foi chamado para governar sobre todas as coisas. Você vê, por exemplo... Qualquer ser humano. Qualquer ser humano. Isso é um princípio. Deus falou, você é minha imagem e semelhança. Você não quer ser chamado de filho, é uma coisa, mas você continua sendo minha imagem e semelhança. Eu te fiz assim. Eu te dei isso. Segunda classe de propósito. Dos 62 livros que eu escrevi, o capítulo 1 do livro 1 é anti-medo. Está escrito assim, ó. Meu bloqueio tem intimidade com o meu propósito. O que significa isso? Cara, quando você nasce, a natureza tem perfume. Já observou que cada árvore tem um cheiro? Sim, impressionante. Cada animal tem um cheiro. Todo mundo tem um cheiro, faz parte, é o perfume da criação, chama assim.
O diabo, ele te olha, ele bate o olho e fala assim, você é um cara de sabedoria, então eu vou te meter em um monte de confusão. Você nunca querer nem imaginar, você nunca querer sair desse patamar. O outro foi chamado para ser mantenedor do reino, então eu vou tacar uma escassez e vou patrocinar esse ambiente para você nunca se envolver com isso. Ah, você vai ser um grande orador, então você vai tomar pressão na escola. Sabe esse negócio de não deixar, pelo seu cheiro, eu não deixar você perceber o que você carrega. Olha que louco. Boa. Ah, vai nascer um cara aqui que vai libertar um povo. Ah, vai? Aí o faraó mandou matar 10 mil crianças. Não vai não. Ah, vai libertar? Então vamos escravizar. Você vai ser o libertador? Então nós vamos fazer você ser fugitivo. O que aconteceu com Moisés? Moisés tinha 120 anos na história dele. 40 ele morou no Egito. Era neto do faraó. Aí ele fez uma besteira, né? Debaixo da carne ali. Ele acabou fugindo por 40 anos. Então 80 anos longe do propósito. Aí ele volta, falta mais 40, ele liberta o povo. É engraçado, dá pra você ver que é inversão. O bloqueio tem intimidade com propósito, é a classe 2 de propósito. Tudo aquilo que você descobrir que tá te travando, se você resolver isso, você vai ser um resolvedor disso na vida dos outros. Então o bloqueio tem intimidade com propósito. Agora a classe 3 de propósito é a coisa mais assustadora. Eu sugiro que todo mundo tá me assistindo, tome muito cuidado. Cuidado com as decisões que você toma, porque aquilo vai gerar responsabilidade para sempre na sua vida.